Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um papo entre riopardenses, tá bom? E esses dias, com as proximidades aí dos festejos pelo aniversário da minha cidade, Rio Pardo de Minas, eu me peguei pensando um pouco sobre o que é ser riopardense e questionando comigo mesmo um termo que é bastante usado nesses períodos, o termo riopardense ausente. Será que isso cabe? Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Na próxima terça-feira completará 153 anos que Rio Pardo foi elevada à condição de cidade. Tem tantos traços que compõem a nossa identidade, a nossa territorialidade, né? Enquanto povo riopardense, se deu muito anterior a tudo isso, né? Começando com os povos originários, né? Os indígenas que viviam nessas terras, né? Apelidados de tapuias. Tapuia é um termo utilizado para se referirem a uma diversidade de etnias indígenas que viviam pelo interior do Brasil, né? E não falavam, né, a língua tupi-guarani e também não tinham, vamos dizer assim, os atributos que despertavam a curiosidade, né, dos colonizadores, né? A história escrita nos remete aos tempos dos currais da Bahia, das Minas, no século 17 e 18, quando essa região ela se tornou rota, né, do comércio de boiadas, né, e também de tropeiros. E nesse período, né, nós temos alguns registros aí do que se tem como as primeiras conquistas indígenas em terras riopardenses, né? Ou seja, do processo de dominação, de escravidão desses povos que aqui viviam, né? Às margens do Rio Pardo e de outros cursos d'água. E naquele período também a história nos traz sobre a existência de mão de obra escrava em terras riopardenses, né? Ainda que em pequena escala. E também nos traz sobre a dispersão de povos pretos, né? Do povo preto, sobretudo fugindo da escravidão e que encontravam nessa paisagem do Rio Pardo, do Alto Rio Pardo, né, alguns lugares que lhes possibilitavam alguma segurança para construírem os seus esconderijos, né? Posso citar aqui o Quilombo do Peixe Bravo, dentre outros. A influência, né, da presença do povo preto na nossa cultura também ela aparece na nossa história oral, né? Ou também naquilo que resta do nosso patrimônio histórico material, né? Sobretudo ali na região de Serra Nova, a gente tem ainda hoje a presença aí de cercas de pedra que nos remetem possivelmente à existência do trabalho escravo ali naquela região. Tempo depois, nós temos aí, sobretudo com o declínio, né, da atividade minerária na outra parte do estado de Minas Gerais, né, a dispersão daqueles que na literatura especializada aparecem como desclassificados do ouro, pessoas pretas, né, ex-escravos que não mais se ocupavam com a atividade minerária, ou brancos pobres, né, desempregados das minerações e que passavam a ocupar, né, as terras gerais, né, assim, da nossa região em busca de subsistência. E essa ocupação ela se dá de modo que essas pessoas iam, né, estabelecendo suas moradas próximo aos cursos d'água, né, estabelecendo a agricultura nas partes baixas da paisagem, né, e enquanto a parte alta, né, as chapadas, ficavam para o uso comum, né, seja no extrativismo de plantas medicinais, de frutos, seja
na criação de animais, né? De gados na solta. E é por isso que mais adiante, né, fomos apelidados aí de geraizeiros, né? Devido ao nosso jeito de ocupar e de conviver com o bioma cerrado, também chamado de Gerais, né? Até hoje, se você vai, por exemplo, em cidades como Porteirinha, ainda é possível alguém virar para você e perguntar se você é dos Gerais. Portanto, a nossa territorialidade ela se compõe desses traços, desses laços, dessa junção, né? Somos uma mistura, vamos dizer assim, um caldo cultural complexo, né? Resultado do encontro, né? E da mistura de povos originários, né? As tribos indígenas que aqui viviam, povo europeu, né? Os colonizadores, os sesmeiros, os bandeirantes, né? Que passaram ou que fizeram raízes, né? Por esses lados, e o povo preto, né? Seja aqueles que vieram escravizados, seja aqueles que vieram fugindo da escravidão. É claro que temos outras referências, outras influências, né? Que eu não vou dar conta de aprofundar aqui, mas posso citar, né? Na história mais recente, né? A partir ali da década de 70, a influência das políticas desenvolvimentistas, né? Aqueles que aparecem em algumas literaturas aí como forasteiros, né? Aqueles que vinham de fora para se ocupar das atividades relacionadas ao plantio do eucalipto, né? Na região. Enfim, ser riopardense diz sobre o que nos tornamos, né? Enquanto povo, a partir de todo esse processo, né? Resultado de todo esse processo. Ser riopardense diz sobre as nossas raízes, sobre as nossas origens, sobre como a partir dessas origens, né, vivemos atualmente o nosso presente e olhamos para o nosso futuro, né? Ser riopardense, portanto, não diz sobre onde estamos, seja de forma permanente, seja de forma momentânea, né? Ser riopardense é um sentimento. E é aqui que chego no ponto, né, que questiono no início desse vídeo. Na minha modesta opinião, não cabe, ou pelo menos não me cabe, o termo riopardense ausente. Afinal, mesmo sendo por vezes forçados de algum modo a nos ausentarmos do lugar, né, jamais nos ausentaremos, ainda que quiséssemos, né, da nossa territorialidade, porque ser riopardense é sobre ser, sobre sentir, sobre se identificar. Eu sou riopardense e ponto. Não cabe, na minha opinião, nenhum adjetivo sobre depois disso. Parabéns, Rio Pardo. Parabéns a todos nós, riopardenses.